Aleluias. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. É com muita alegria que nós iniciamos mais essa live nesse momento, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor que está no nosso coração. Eu quero, com o amor de Deus, eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para a sua vida poderosa. Eu sei que o Espírito Santo ele vai falar de maneira muito particular, muito íntima no seu coração nessa noite. Tenho convicção disso, nessa palavra que vai ser ministrada. Jó capítulo 14, o versículo 7, do versículo 7 em diante. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 em diante. Pegue a sua Bíblia, seja no seu celular ou a sua Bíblia mesmo de papel. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará, e dará ramos como a planta. Eu quero ler novamente. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos orar, queridos, vamos falar com Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais com cada um de nós nessa noite, nesta palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, te adorando nessa noite, em mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nos reunimos aqui diante, ó Pai, da tua face, para buscar esta palavra que é um pão vivo, um alimento espiritual, que nos eleva a cada dia na tua presença. Fala conosco neste momento, ministra em nós a vontade santa do Senhor, e que o Espírito Santo, ó Pai, possa falar no íntimo de cada um dos teus filhos que estão ouvindo e que ouvirão esta palavra em algum momento, que a voz do Espírito do Senhor possa penetrar profundamente no espírito e na alma daqueles que ouvirem, de maneira que haja cura, restauração, que haja fortalecimento, edificação espiritual, crescimento espiritual, por conta do poder da tua palavra nesta noite. Eu oro junto com os meus irmãos e pedimos ao Pai do Senhor uma resposta nessa noite, uma direção nessa noite para as nossas vidas, pois a nossa alma tem sede e tem fome de ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Que alegria poder estar diante da palavra de Deus, querido. E eu quero nessa noite falar sobre algo muito importante no tempo que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre esperança e falar de um Deus que está no controle, que não se esqueceu da sua vida. Eu quero falar de uma bendita esperança que está sobre as nossas vidas desde o dia que Jesus morreu e ressuscitou na cruz. Uma porta não se foi aberta. Uma porta foi aberta para mim e para você, a porta da salvação, a porta gloriosa do perdão. Há uma esperança proposta para as nossas vidas do próprio Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por mais que as circunstâncias estejam adversas, por mais que os problemas sejam enormes, por mais que você não consiga ver um palmo à frente do seu nariz, ainda há esperança. E ainda há uma convicção de que Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle deste mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no trono. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está no controle das nossas vidas. Eu não sei qual é a circunstância na qual você se encontra neste momento, a sua casa, a sua família. Estamos passando por esse momento no nosso país de muita aflição, muita dificuldade. Mas é certo de que eu e você servimos ao Senhor. A nossa vida está diante do Rei soberano, o Cristo vivo, o Cristo de Deus, aquele que foi até o fim por mim e por você, pagando o nosso preço na cruz, lá no Calvário, para nos estabelecer diante do Pai e nos dar uma vida de triunfo na sua presença. Por isso, nessa noite, eu li um texto poderoso de Jó, palavras de Jó. Jó, muito conhecido na Bíblia, muitos falam da paciência de Jó, e de fato Jó foi um homem de caráter reto, íntegro, caráter poderoso na presença de Deus, um homem temente a Deus.
E é um pouquinho sobre Jó que eu quero falar nessa noite, com base nesses versículos que eu li, para nossa meditação da palavra de Deus. Com base nessa esperança que nos está proposta, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades que nós passamos nessa terra. Há esperança, como diz o texto, para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Jó fala algo muito interessante. Ele fala da árvore quando ela é cortada e só fica o toco, mas aquele toco está entranhado na terra com as suas raízes. Em algum momento da sua história, do seu viver, as suas raízes, elas sugarão a água que está na terra. E de alguma forma haverá brotos. De alguma forma aquela árvore se renovará. O verde aparecerá. A vida brotará novamente. Eu já quero falar para você nessa noite, querido. Pode ser que você se sinta cortado. Pode ser que você se sinta rejeitado. Pode ser que as circunstâncias da vida, problemas que você enfrenta, parece que deixam você como essa árvore cortada sem expectativa. Parece que está tudo acabado, tudo terminado. Mas ouça a palavra de Deus nessa noite. Há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E é sobre isso nessa noite que o Espírito Santo está ministrando a mim e a você. É sobre um renovo que vem de Deus, um renovo que vem do Espírito de Deus, que vai nos levantar num propósito do Senhor. Um renovo que vai, de fato, nos elevar na presença de Deus, porque há uma esperança proposta, e eu e você sabemos que Deus está no controle, Ele não se esqueceu das nossas vidas. O Senhor é um Deus presente, é um Deus fiel e um Deus glorioso. Eu quero olhar para a vida de Jó nessa noite, querido, nesse momento. Este homem, o texto diz, o capítulo 1 e o versículo 1, começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. O Senhor fala de coisas poderosas que haviam na vida de Jó. O testemunho de Jó é um testemunho muito poderoso e abundante em Deus. Jó era um homem íntegro. Essa integridade, querido, essa integridade que a Bíblia está se referindo sobre Jó é algo de interior, algo que faz parte do âmago da nossa alma, algo que faz parte do interior do homem, onde o outro homem não pode ver. A integridade é algo que só Deus pode ver. A integridade só o Espírito Santo pode prescutar no nosso espírito. A integridade, ela não está para os olhos dos homens. E Jó é tido como um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Há muitas coisas sobre este homem. Há muitas coisas importantes a serem ditas sobre isto, querido. A integridade de Jó, a sua retidão e o fato de se desviar do mal o colocava em um patamar de destaque entre os humanos, entre os homens. O seu coração se elevava em integridade diante de Deus. Ele gostava, ele sentia, ele servia, ele vivia em integridade, e esse era o seu propósito, ser íntegro diante de Deus. O que ele fazia diante dos homens, o que ele fazia fora da presença dos homens, aonde ele estava no seu momento exclusivo, tudo que ele fazia, seja no oculto ou seja no aberto, ele fazia com base na sua integridade no coração. E a Bíblia também fala que Jó era um homem reto e temente a Deus, agia com retidão. Os seus passos eram passos de retidão, de firmeza diante do Altíssimo. Ele era um homem temente a Deus, e não só temente a Deus, mas se desviava do mal. Características de um servo, de um homem que vive no propósito do Senhor. Amados, essas virtudes são muito importantes para a nossa vida. No tempo em que vivemos, de modernidade, no tempo em que vivemos, onde as pessoas levam a vida de qualquer jeito e tem a palavra de Deus como algo arcaico, algo antigo, algo a ser rejeitado, a integridade, a retidão, o fato de se desviar do mal é algo muito poderoso,
Quando nós aplicamos isso em nossa vida, diante da presença do Altíssimo, nós somos vitoriosos. Mas você pode perguntar, pastor, mas Jó passou por tantos intempéries. Jó desejou a morte porque ele passou por uma crise tão grande. Ele perdeu filhos, ele perdeu casa, ele perdeu saúde, ele perdeu tantas coisas e desejou a sua morte, se achou indigno da vida. Mas Jó, contudo, a Bíblia diz, com tudo que ele passou, eu quero ler para você esse verso tão importante da palavra do Senhor. Quando Satanás vai diante de Deus, e ali Deus, o próprio Deus diz, tem visto o meu servo Jó, homem reto, temente, que se desvia do mal. O próprio Deus lança as características de Jó para Satanás, elogiando um homem na terra que o amava, que o servia, que estava diante de Deus com integridade. Mas Satanás, não contente com a atitude de Jó, disse para Deus. O texto está no versículo 8 de Jó, capítulo 1. E disse assim, disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí, querido, aqui, na sequência, no capítulo 1, a partir do versículo 13 em diante, vai descrever que a ruína vem sobre a vida, sobre a família de Jó. Jó fica no pó, até a sua saúde é tocada pelas trevas. Há uma permissão da parte de Deus, do céu, da eternidade. Deus estava permitindo aquela tentação para mostrar que ainda existe homem que serve a Deus. Eu quero dizer aqui, para mostrar que ainda existe mulher que serve a Deus. Que ainda existe homem e mulher que não se rende diante da tentação. Que ainda existe homem e mulher que adora verdadeiramente a Deus, seja na hora da bonança, seja na hora da prova, seja na hora da alegria, ou seja na hora da dor. Existe homem e mulher que serve a Deus verdadeiramente no espírito. Jó foi tocado, querido. Jó foi agravado em toda a sua existência. O seu coração se desfaleceu. E Jó disse, no versículo 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só, querido. Jó estava sendo agravado por aquelas circunstâncias. Ele perdeu filhos, perdeu gados, perdeu casa, perdeu saúde, mas ele estava dizendo, a Bíblia está dizendo, em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus verdadeiramente, em integridade, em retidão, com o espírito voltado ao Senhor, que se desvia do mal, não vai atribuir a Deus as suas lutas, mesmo que essa prova, mesmo que essa luta de Jó foi por uma permissão divina, Jó não culpou a Deus, porque Deus sabe o que faz, querido. Deus sabe o que faz, ele está no controle de todas as coisas. Se Deus permitiu Jó passar por aquilo, é porque Deus sabia que ele ia até o fim. Se Deus está permitindo que você passe por o que você está passando, é porque ele sabe que do outro lado você sairá vitorioso e vitoriosa. Ele sabe que você aguentará, suportará essa situação e você terá vitória lá na frente.
Ele está no controle. Mesmo Satanás atuando contra a vida de Jó, Deus não tirou a sua mão. Deus estava no controle na vida daquele homem o tempo todo. E eu quero dizer para você nessa noite algo muito importante, querido. Jó tinha uma vida com Deus. Jó tinha um relacionamento com Deus. Jó tinha uma firmeza com Deus. Ele era íntegro, ele era reto, temente. Ele se desviava do mal. A Bíblia diz que nós temos que nos afastar de toda a aparência do mal. Jó não tinha compromisso com as coisas do mal. Mas o mal sobreveio em sua vida. As circunstâncias adversas tomaram a sua casa. Mas Jó reconheceu as suas limitações. Ele se levantou, ele rasgou o seu manto, ele rapou a sua cabeça, ele se lançou em terra e ele adorou diante das suas circunstâncias. Ele adorou a Deus diante dos seus problemas. Ele não culpou a Deus, ele não atribuiu a Deus os seus problemas. Mas ele adorou ao Senhor, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se porventura alguma coisa está sendo tirada da sua vida, se porventura as circunstâncias estão levando coisas da sua vida, deixe Deus trabalhar. Saiba que Deus está no controle, meu amado. O Senhor está no controle de todas as coisas. Quando você vive em integridade com Deus, quando você é um filho temente, quando você é um servo que se desvia do mal, você tem convicção de que Deus está no controle e de que nada do que está acontecendo está fora das mãos do Senhor. Entenda que se você vive no propósito do Senhor, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluias! O Senhor está no controle, Ele está no trono, ainda há esperança. Aleluias! Quando a minha perspectiva e a sua perspectiva é o Senhor, quando nós estamos olhando para Ele, nós sabemos que Ele está no controle. Nada, querido, nada vai acontecer sem o propósito de Deus. Jó sabia disso, por isso ele não pecou, ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele sabia que mesmo na sua crise o Senhor estava no controle. Mesmo na sua adversidade, Deus estava lá, o contemplando. E é tão poderosa essa palavra, o capítulo 14, o versículo 7 a 9 que eu li. E Jó disse: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Esse renovo, ele vem por causa das raízes. A árvore que foi cortada e que agora nós vemos só o toco, mas ele tem raiz, ele está fundamentado naquela terra. E ele disse: se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Preste atenção nessa noite. Jó era um homem de raízes em Deus. Jó era um homem que estava enraizado no propósito do Senhor. Jó era alguém de intimidade com Deus, alguém que tinha raízes profundas em Deus. A sua árvore foi cortada de alguma maneira, a sua vida foi agravada de alguma maneira, as circunstâncias vieram sobre a sua casa. Repentinamente tudo aquilo aconteceu. Quando ele abriu os olhos, ele viu a desolação sobre a sua família. Mas Jó era um homem de raízes profundas no Senhor. Jó era um homem de intimidade na presença do Senhor. Por isso ele disse: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus renovos, porque havia raízes de intimidade, raízes na oração, raízes na comunhão, raízes na palavra, raízes profundas no Senhor. Quando nós temos raízes em Deus, quando nós temos compromisso com Deus, por mais que a adversidade venha, por mais que o problema venha, seja ele de qual tamanho for, querido, há sempre uma perspectiva de que há uma esperança proposta.
Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Um homem reto, um homem íntegro, que se desvia do mal e é temente a Deus. Ele tem outra perspectiva da sua circunstância. Se você está olhando para a sua circunstância agora, para a sua diversidade, para essa enfermidade agora, está pensando que Deus se esqueceu de você, eu estou dizendo, querido, nessa noite, como uma voz profética, Ele não se esqueceu de você. O Senhor continua no controle da sua vida. Ele continua no controle da sua casa. Se o seu coração está voltado a Ele, querido, é certo que há uma esperança. Eu quero ler um texto que está em Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz assim, versículo 1 e 2, que diz assim, se refere a Jesus. Isaías disse, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías está profetizando sobre Jesus. Ele está dizendo, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Eu quero continuar lendo Isaías. Agora no capítulo 53, a partir do versículo 1, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, boa aparência nele, para que o desejássemos. Isaías fala da raiz, do rebento do tronco de Jessé, das raízes do renovo que frutificará. Ele está falando do Filho de Deus. Ele está falando de Cristo. Quando Jesus veio, essa é uma profecia 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Essa palavra se cumpriu com a vinda do Messias. Essa palavra se cumpriu com a vinda do Filho de Deus. A raiz de Jessé, o rebento que trouxe o renovo sobre a terra seca, a raiz que trouxe vida sobre a terra seca. Se porventura a sua vida neste momento está como uma terra seca, existe nessa noite, querido, existe nessa noite a raiz que vem sobre a terra seca. Essa raiz se refere ao Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele que foi desprezado, aquele que os homens tinham como homem de dores, experimentados nos trabalhos, e aquele que os homens escondiam os rostos, que não queriam ver, que o desprezavam. Mas foi esse que verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi ele que tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje, nesta hora, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados, nós somos renovados. Eu estou falando para você nessa noite de uma raiz poderosa que mesmo diante de uma terra seca, ela trouxe vida e vida com abundância. Mesmo diante da secura da sua vida, mesmo diante da adversidade da sua vida, preste atenção, querido, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, o Senhor está movendo as águas do Espírito para operar uma renovação na sua casa, para operar uma renovação na sua família e no seu coração. Aleluias! Jó era um homem de raízes.
assim como o próprio Filho de Deus veio com base na profecia, da mesma maneira, a sua vida estava estabelecida, o seu propósito era notório, o que Jesus fez por mim e por você foi algo extraordinário e cabal. Nós tomamos posse, sim, da cura, do milagre, nós tomamos posse, sim, das bênçãos do Senhor nessa noite, pois pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados, nós fomos curados. E eu estou traçando esse paralelo para que você entenda, querido, Jó estava passando por essa circunstância adversa. Mas Jó, ele lança a mão de uma palavra dizendo, porque há esperança para uma árvore se ela for cortada. Ainda há renovo, ela se renovará, e os seus renovos não cessarão. E eu quero dizer para você nessa noite, que o renovo na minha e na sua vida nessa noite, ele virá ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas, e as águas estão descritas na Bíblia também. As águas fazem menção ao Espírito de Deus que está aqui nesta hora. Mas como se não bastasse essa característica do Espírito de Cristo em nós, ainda há um texto em Ezequiel, capítulo 47, que eu quero corroborar com essa palavra, para que você entenda nessa noite, que mesmo diante da adversidade, da circunstância mais difícil que você possa estar passando, do problema mais agravante que você possa estar passando, existe um convite nessa noite do Senhor, para mim e a sua vida. Está em Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 3, e ele diz assim, é uma experiência que Ezequiel passou com Deus, da sua particularidade, e nessa noite eu quero me remeter para esse lugar, eu quero que você também se remeta para esse lugar nessa noite, com esse convite de Deus, para que de fato estas águas que estão aqui possam tocar a sua vida, possam tocar a sua casa. E se você se sente como uma árvore cortada, se você se sente como um toco que está numa terra seca, que você se sente como que a vida perdeu o sentido, ou você sente como que nada mais pode acontecer, está tudo acabado, tudo perdido, não há mais esperança, eu digo para você que há, querido, nessa noite, a esperança do Senhor sobre a sua vida. A esperança nessa noite, a esperança não vem da força do nosso braço. A nossa confiança não está em carros e cavalos. A nossa confiança não está no poder do verbo humano. A nossa confiança está em Deus. Ezequiel é convidado para um momento em Deus muito especial. Eu quero que você entre nesse lugar junto comigo nessa hora. Eu quero ler o texto, Ezequiel 47, a partir do versículo 3, diz assim: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio, que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Preste atenção, amado, o Senhor convidou Ezequiel para entrar no rio das águas purificadoras, das águas renovadoras, das águas reparadoras, restauradoras. E a Bíblia diz que aquele homem chama Ezequiel, Ezequiel entra nas águas e as águas dão nos seus tornozelos, nos seus artelhos. E Ezequiel, por um momento, ele para naquele lugar. Ele para naquele nível. Mas aquele homem continua insistindo e o chamando para que ele entrasse um pouco mais. Porque as águas nos tornozelos não eram suficientes para a cura, não eram suficientes para a revelação, não eram suficientes para a mudança da sua vida. Então aquele homem chama Ezequiel, entra um pouco mais e ele entra mais 1000 côvados à frente. Então a Bíblia diz que as águas davam nos seus joelhos. Mas águas nos joelhos, querido, pode ser até uma compreensão de que nós estamos na oração, que existe até um nível em nossas vidas em Deus. Não estamos na superficialidade dos nossos artelhos, já existe um compromisso sim de oração, mas falta um pouco mais, falta uma entrega maior e o Senhor nunca vai deixar de chamar eu e você para uma entrega maior, querido. Nunca vai deixar de chamar-nos para um propósito maior.
Então Ezequiel é convidado para entrar um pouco mais, e a Bíblia diz que as águas estão dando nos seus lombos. Ou seja, ele já estava metade do seu corpo dentro daquelas águas. Aleluias. Mas o homem continua chamando Ezequiel, e Ezequiel vai dizer: e mediu mais 1.000, e era um rio que não podia atravessar, porque eram águas profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, a não ser a nado. Preste atenção, amado. Eu e você devemos entrar nessas águas. Nós devemos tirar o nosso pé da segurança da terra. Nós precisamos nos lançar em Deus verdadeiramente. Nós precisamos mergulhar nessas águas do Espírito, para que a árvore que está cortada nesta noite, não só os cheiros dessas águas, mas sim ao toque destas águas, possa trazer restauração sobre a sua vida, possa trazer renovação sobre a sua casa, possa trazer vida e vida com abundância sobre a sua casa. O relato junto dele, aleluias, e diz assim: e junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e sua folha servirá de remédio. Aleluias! Olha, querido, o que as águas do Espírito podem promover em sua vida neste momento. Talvez você se sente como essa árvore que foi cortada. Talvez você se sente como Jó. Talvez esse momento que você está passando se reflete ao momento de Jó. Quantas circunstâncias! E você se vê sem saída diante da adversidade, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite que Ele está no controle da sua vida, que Ele jamais fugiu do controle da sua vida. E o propósito de Deus irá se cumprir sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre o chamado que Deus tem contigo nessa terra. Nada mudará o propósito de Deus na sua vida. Tudo que o Senhor tem para cumprir, Ele há de cumprir sobre a sua vida. Pode ser que você se sinta nesse momento como Jó. Mas se você tem raízes em Deus, se você tem raízes profundas no Senhor, se você se dispõe a entrar nesse rio nessa hora, se você se dispõe a não se contentar apenas entrar e ficar com as águas nos artelhos, nos tornozelos, nem ao menos nos seus joelhos, mas mergulhar no rio que está sendo proposto nessa noite, algo sobrenatural vai acontecer na sua casa. Algo sobrenatural vai acontecer na sua família, porque este rio é o rio do Espírito de Deus. E quem entra nele nunca mais é o mesmo. Quem entra nele nunca mais vive do mesmo jeito. Quem entra nele nunca mais vai sentir sede. Quem entra nele nunca mais, querido, vai viver debaixo de uma vida manietada, limitada, mas sentirá a glória de Deus tocar a sua vida. Aleluias! Jó estava debaixo da adversidade, mas ele não atribuiu a Deus. Ele não culpou ao Senhor, porque ele tinha intimidade, ele sabia que o seu Deus jamais faria tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Deus o permitiu, mas ele estava no controle. Estava no controle. Entenda isso, querido, nessa noite. Entenda isso, que pode ser que você já blasfemou contra o Senhor. Pode ser que você já culpou a Deus por conta das circunstâncias. Pode ser que você já disse: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está percebendo o que eu estou passando? Tudo que eu estou vivendo, será que Deus não está vendo? Está sim, Ele está no controle. Mas saiba e creia como Jó disse naquele dia. Ele disse: em tudo isso não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma, porque ele sabia que Deus era bom, Deus é amor, e que Deus está no controle da vida do seu filho. Há raízes de compromisso, há raízes de compromisso com o Senhor. E essas raízes são tocadas pelas águas do Espírito nesta hora, para que a vida possa brotar de novo, para que a alegria possa acontecer de novo, para que
a bênção, a graça de Deus possa ressurgir novamente na sua casa, na sua família. As águas do Espírito estão nesta noite sendo conduzidas para a sua vida, para que de fato a alegria novamente volte, para que a perspectiva novamente volte, para que o propósito novamente seja reacendido no seu coração, de que o Senhor está no controle, querido, e de que nada foge das mãos dele, mesmo que aos teus olhos pareça que sim. Eu digo para você que nada foge do controle das mãos do Senhor. O Salmo 1, eu quero ler para você. O salmista disse, no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista fala de prazer na lei, ele fala de compromisso com o Senhor, ele fala de não se assentar à roda de escarnecedores, e ele fala de um prazer em Deus, um prazer na lei de Deus. Ele fala de um prazer na lei, na palavra do Senhor. Ele diz no verso 3, pois esse varão, essa varoa, esse homem, essa mulher bem-aventurada, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Aleluias, é esse lugar, querido. É esse lugar que o Senhor quer nos plantar. É esse lugar onde o Senhor quer nos ver, plantados junto a ribeiros de águas vivas, para que de fato eu e você possamos dar frutos na estação própria, e as nossas folhas aqui na figura como árvore não caiam, e tudo quanto eu e você fizermos prospere. Ele fala de uma vida, porque raízes estão estabelecidas em Deus. Jó não culpou a Deus. Jó ele não se voltou contra Deus. Ele não se tornou nenhum rebelde, porque ele sabia e tinha raízes no Senhor. Havia intimidade cultivada em Deus. E de alguma maneira, as suas raízes, a sua intimidade no Senhor, fazia com que ele soubesse que Deus estava no controle, que o final da sua história não seria aquele. E o mesmo eu digo para você nesta hora, meu querido. O final da sua história não será esse. Deus fará com que você dê a volta por cima do seu último estado, assim como foi o de Jó, será bem maior do que o primeiro. Porque Jó, no seu último estado, teve tudo em dobro, teve a unção, a bênção de Deus e a prosperidade que veio do Senhor. E nessa hora, as águas do Espírito estão fluindo para a sua casa, para a sua vida, para que, de fato, se você estiver como esse toco cortado, o renovo possa acontecer. Eu quero que você receba essa palavra nessa noite profética sobre a sua vida. Lembre-se, há raízes na sua vida. Há raízes. Você pode estar afastado do Senhor. Você pode estar longe do caminho do Senhor. Você pode não estar vivendo mais numa vida em Deus, de oração, de compromisso com Deus, não estar na igreja, mas há raízes do passado. Por um tempo você serviu a Deus. E essa palavra é uma palavra que te convoca a voltar para o propósito, a voltar, a entrar neste rio, a mergulhar nessas águas profundas, para que de fato, aleluias, a vida possa ser sobre a sua casa, sobre a sua família e o seu coração. Eu quero deixar essa palavra aqui para você, e você possa se apropriar dela, como eu sempre digo, porque ela não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito no qual ela foi ministrada. O rio de Deus está tomando a sua vida nessa noite para projetar a vida de Deus no coração. Que as raízes, aleluias, as raízes da sua comunhão com Deus estejam prontas para receber o toque destas águas, de maneira que a vida seja abundante sobre a sua casa. Amém? No nome do Senhor Jesus, eu profetizo esta vida sobre a sua família. Eu profetizo esta vida sobre a sua vida espiritual, a renovação e a restauração sobre o seu coração nessa noite. E que você entenda que acima de toda adversidade, todo problema, o Senhor está no controle. Não vem sobre vós, não vem sobre nós, a Bíblia diz, nenhuma tentação maior do que aquela que nós podemos suportar. E mesmo com a tentação, Deus envia o escape para que eu e você, Deus,
Eu quero agradecer a presença dos irmãos que estiveram conosco aqui nesta hora. E eu quero orar por você, querido. Eu quero orar ao Senhor nessa noite. Eu quero que você, com um sinal de reverência e de que você realmente está recebendo essa palavra nessa noite, você curva a sua cabeça onde você está e que você confirme comigo esta oração e receba no seu coração, no seu espírito, esta palavra nessa noite, de maneira que as águas do Espírito toquem a sua vida e te renove poderosamente. Receba nessa noite a cura, o milagre e a restauração no seu corpo e na sua alma. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro junto com esta pessoa nessa noite. Apresento a vida dele, a vida dela, a família, Pai, diante do Senhor. Ó Deus, que se cumpra a tua palavra. Nós confessamos a tua palavra nessa noite. Nós confessamos as verdades espirituais nessa noite. E eu sei que a tua palavra produzirá o fruto em cada coração. Ela não voltará vazia, mas, ó Deus, ela tocará o coração, o espírito, a alma de cada um, trazendo renovo nessa noite, restauração nessa noite. Pode ser, ó Pai, que esta vida, esta pessoa esteja como esta árvore cortada, mas há raízes ainda, Senhor. Há raízes ainda. Ainda há lembranças, ó Pai, de uma comunhão com o Senhor. Ainda há lembranças, ó Pai, de uma perspectiva no Senhor. E o Senhor é o Deus vivo que está no controle. Eu te peço, toca na vida dele, toca na vida dela poderosamente, Senhor, nessa noite, nesta hora, renovando, restaurando, curando, e toda enfermidade agora caia por terra. Eu repreendo agora a enfermidade no corpo, seja ela qual for agora, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu ministro a cura agora, pois lá na cruz o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, ó Pai, e pelas tuas pisaduras nós fomos curados e sarados. E nós recebemos esta cura nesta noite, nós recebemos este milagre nesta noite, ó Pai. Eu profetizo e declaro a cura sobre a vida da tua filha agora, na alma dela, que a depressão caia por terra, saia em nome de Jesus, que o medo saia em nome de Jesus, que a alegria tome conta do coração, da alma, que haja renovo nesta noite, que haja restauração nessa noite. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória do Senhor, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, Pai, nós confessamos e recebemos o milagre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Receba